Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não ando dormindo, ando muito paranoico. Eu sinto que estou sendo observado a todo momento. Eu sinto olhares me perfurando. E não somente um, vários. Não sei o que isso pode significar, mas eu ando tendo visões e ouvindo vozes. Essas vozes, elas me dizem para me preparar e que eu preciso estar pronto. Mas me preparar para quê? Estar pronto para quê? Como eu sei que estou pronto? Eu fui atrás das respostas. Procurei em todos os lugares. Mas as histórias que achei pareceram só diminuir minha sanidade mais ainda. Bom, mas eu acho que agora eu achei a resposta. Não, eu não estou louco. Eu sei que é isso. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Não dessa vez. Mas eu preciso fazer. Eu não sou louco. Eu sinto mal. Oi, meus chapas, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Lofi. E hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo mais diferente. Um vídeo estilo iceberg. O quê? Vocês não sabem o que é isso? Bom, deixa que eu explico pra vocês. Esse estilo de vídeo se baseia em você pegar um certo tema e dividir as informações dele em camadas, sendo categorizados dos mais conhecidos aos mais obscuros. Bom, queria falar que o tema do iceberg de hoje são ARGs. Você também não sabe o que é um ARG? Mas pelo amor de Deus! ARGs são Alternative Reality Games, ou seja, jogos de realidade alternativa. São histórias que se passam na vida real, como se fossem reais. Ou será que elas não são? Bom, venha comigo e mergulhe nesse mar de histórias alternativas, que podem ser ou não reais. Sejam bem-vindos ao iceberg dos ARGs. Na primeira camada do nosso iceberg, podemos começar com o mais famoso e que popularizou o gênero, Marble Hornets. Bom, primeiro vamos falar sobre a diferença entre o Slenderman e o Operador. Os dois surgiram no mesmo ano, porém, Slenderman surgiu de um concurso de Photoshop, onde eles colocavam um homem grande de terno preto e sem face em fotos antigas, e o Operador surgiu na websérie Marble Hornets. Mas ambos ajudaram o nome Slenderman a ganhar fama, saindo jogos e até filmes ruins. Bom, mas vamos do começo. A história começa com uma gravação de Jay, o protagonista da nossa história, que fala sobre o projeto que tinham na faculdade de um curta-metragem, que era dirigido por Alex Crayle, o seu amigo. Porém, Alex, depois de um tempo, começou a ficar estranho e paranoico, e as condições do curta começaram a se tornar estressantes e difíceis. Então Alex Crayle acabou deixando tudo de lado e jogando o projeto todo por água abaixo, mudando de cidade e cortando todos os contatos. Porém, Jay queria saber o que estava acontecendo, então ele foi atrás de Alex e perguntou o que ele ia fazer com todas aquelas fitas. E Alex respondeu: bom, mas Jay não engoliu isso e tentou convencer ele a ficar com as fitas. Alex disse que ele podia, porém, se ele não mencionasse elas nunca mais pra ele.
Alex guardou essas fitas por muito tempo, até que um dia ele encontrou elas no seu armário e decidiu revê-las. Inicialmente, Alex não tinha achado nada de estranho nas fitas, era só o que eles realmente tinham gravado quando eles estavam trabalhando juntos. Porém, em umas certas fitas, ele começou a encontrar coisas estranhas. Em várias dessas fitas aparecia um homem alto, de terno preto e uma cara sem expressões faciais e branca. Jay começa a ficar paranoico. Nenhuma dessas gravações que ele achou diferentes tinham a ver com Marble Hornets. Muitas delas eram só Alex se gravando, como se ele estivesse preocupado com algo, como se ele quisesse ter mais olhos para poder ver no seu entorno. E várias dessas outras gravações tinham somente esse homem, alto e esquisito, que aparecia do nada. E nessas gravações não tinham som, nada. Tem muito mais história pela frente, muitas outras entidades que aparecem. O operador acaba mexendo com os personagens, fazendo eles ficarem loucos. Bom, eu recomendo que vocês vejam a minissérie. O sol desapareceu. Um RG que acontece no Twitter, onde há interação com as pessoas de lá. Bom, a história desse RG mostra uma pessoa que vive em um mundo onde o sol desapareceu. Não sendo bastante, né? Coisas estranhas começam a acontecer. Pessoas que parecem estar infectadas invadem a casa do nosso protagonista. Ele vê luzes vermelhas rodeando sua casa. E a maioria das escolhas que ele faz são influenciadas pelas pessoas do Twitter. Por isso esse RG é tão bom. Depois de um tempo, outras pessoas começam a aparecer no Twitter relatando que o sol desapareceu onde eles vivem também, criando todo um universo no meio dessa história, onde o sol nunca mais voltou a nascer. Cicada 3301. Cicada é uma organização que busca seres de alto intelecto, que consigam solucionar seus enigmas, que são complicados, viu? De falar. Coisas que necessitam de conhecimentos avançados de literatura, história, criptografia, tratamento de imagem e várias outras coisas complicadas. Também era pedido para as pessoas irem a certas localizações procurarem coisas como QR Codes. Porém, ninguém sabe até hoje o que aconteceu com quem chegou no final, quando alguém conseguiu vencer a cicada. Teorizam, porém, que isso pode ser um culto ou uma organização de hackers anônimos, mas ninguém nunca voltou para poder contar a história. Ben Drowned. Ben Drowned é uma creepypasta, que também é um RG. E na verdade, isso é muito comum, muitas creepypastas também são RGs. Bom, nessa história, Jaduzable compra uma fita de Majora's Mask para Nintendo 64 em uma venda de garagem suspeita. E mais tarde, ele acaba descobrindo que essa fita estava amaldiçoada. Essa fita conversa com ele através de glitches, teleportes no jogo, mudanças nos saves, tudo. Jaduzable acaba descobrindo que Ben participou de uma seita, a seita das crianças da lua. Nessa seita é dito que Ben iria se tornar o herói, igual ao herói que ele jogava no Nintendo 64. Porém, Ben acaba se afogando no meio do processo e fica preso dentro dessa fita para sempre. Seu pai teve envolvimento com isso. Jaduzable vai atrás de mais e mais respostas, jogando mais e mais esse jogo, porém perdendo mais e mais a sua sanidade no processo.
Chegamos na segunda camada do nosso iceberg. E bom, eu poderia começar aqui com Catastrophe Crawl 64, onde o youtuber Adam Butcher acaba achando esse jogo no eBay, um jogo que prometia ser incrível na época, saiu até na E3 e ele ia ser lançado para Nintendo 64. Porém, ele nunca saiu e nunca vimos nada dele, até esse youtuber mostrar. E coisas estranhas acontecem nesse jogo. Porém, eu não quero falar dele aqui porque ele ficou muito famoso. Muita gente já falou. Eu quero falar de outra coisa, de outro RG que também envolve o Nintendo 64. Toda cópia de Mario 64 é personalizada. Mario 64, um jogo revolucionário de plataforma 3D que surgiu no Nintendo 64. Faz sentido, né? Esse é um jogo de transição de gerações, então ele foi de 2D para 3D. Então muitas coisas parecem muito esquisitas nesse jogo. Parecem muito vazias, parece que os cenários estão em caixas, como se alguém estivesse te observando. Todo esse sentimento estranho acabou levando as pessoas a perceberem mais e mais todos os mapas do jogo. Então pessoas começaram a conversar entre si. Coisas que aconteciam em um jogo não aconteciam no jogo de outra pessoa. As pessoas pareciam que tinham jogos diferentes. Até que um certo dia, quando a internet começou a ficar mais famosa, várias pessoas começaram a postar no YouTube vários vídeos de aparições de personagens que nem existiam no jogo inicial, como o Wario, aparições do Wario dentro do jogo. E coisas assim começaram a acontecer muito. Muitas pessoas começaram a relatar e a postar no YouTube várias dessas coisas. Algumas pessoas teorizam que esses acontecimentos vêm de um experimento da Nintendo de criar algo como um leitor de mentes para integrar no seu videogame. Muitos dizem que aquele controle esquisito que foi feito para o Nintendo 64 foi feito para ler as ondas nervosas do cérebro e personalizar os jogos. E o Mario 64 foi o primeiro e o único a ser feito isso. Bom, que a gente sabe. Backrooms. Muitas pessoas não sabem, mas as backrooms podem ser consideradas ARGs. Sim, todo mundo conhece o conceito das backrooms, mas eu vou explicar de qualquer jeito. As backrooms são um local fora da realidade normal, onde se você clipar para fora do mundo, ou seja, se você tropeçar errado de alguma coisa, você bugar a realidade, você acaba parando nas backrooms. E você fica lá para sempre, indo de andar em andar, achando saídas, achando supostos finais, mas não tem escapatória. Você burlou a realidade, você nunca mais volta. E cuidado, você pode não estar sozinho lá. Um cara que pegou esse conceito das backrooms e transformou em uma história realmente mais elaborada, com várias coisas por trás, com coisas de empresas e governos que comandam as backrooms, que mexem lá, e os vários monstros, foi o Kane Pixels. Depois dei uma passada lá pra ver a série de backrooms dele. Ele fez a série no estilo found footage, ou seja, uma pessoa foi lá e achou as gravações dele em algum lugar e está vendo. Aviso: o banco de dados da Fundação é confidencial. Acesso por indivíduos não autorizados é extremamente proibido. Invasores serão rastreados, localizados e detidos. Fundação SCP. Secure, Contain, Protect. Nossa missão. Operando clandestinamente e mundialmente, a Fundação opera além de jurisdição,
empoderada e confiada por todos os principais governos nacionais, com a tarefa de conter objetos, entidades e fenômenos anômalos. Estas anomalias representam uma ameaça significativa para a segurança global, por ameaçar danos físicos ou psicológicos. Nossa missão é tripla. A Fundação assegura anomalias com o objetivo de prevenir que elas caiam em mãos de civis ou agências rivais, por meio de observação e vigilância extensiva, e agindo para interceptar tais anomalias nas primeiras oportunidades. Conter. A Fundação contém anomalias com o objetivo de prevenir que suas influências ou efeitos sejam espalhados, realocando-as, escondendo-as, desarmando-as ou prevenindo disseminação pública do conhecimento das mesmas e catalogando-as em números, além de categorizarmos em níveis de periculosidade. Proteger. A Fundação protege humanos dos efeitos de tais anomalias, assim como as próprias anomalias em si, até o momento em que elas forem completamente compreendidas ou novas teorias científicas possam ser elaboradas baseadas em suas propriedades e comportamento. Contamos com você para ajudar nessa agência. E não dissemine essas informações. São extremamente sigilosas e você pode se dar mal por isso. No Players Online. Nenhum Jogador Online é um jogo FPS estilo Quake, com gráficos de estilo Play 1 ou Dreamcast, lá naquela época. Bom, além de tudo, esse jogo é um jogo multiplayer, mas todos os servers estão vazios, como se fosse um jogo abandonado. Entrando em um dos servers, você ainda consegue jogar, porém sozinho. Aquela sensação de que tinha que ter alguma coisa ali, alguém ali, e que o normalmente seria várias pessoas jogando, mas não tem ninguém, te dá uma sensação estranha. Toda a ambientação do jogo é estranha. O jogo se baseia em um captura-bandeira. Você vai até a base adversária, pega a bandeira e traz de volta para sua base. Depois de algumas bandeiras pegas, você vê no chat que um tal de John entrou como espectador. Ele te pede para sair do server, pois ele está usando o jogo como uma forma de tentar reviver sua falecida esposa. Então, fica para você decidir se irá sair do jogo e deixar ele em paz, ou devolver a última bandeira, matando a esposa dele. Depois da escolha ser feita, se você escolher devolver a última bandeira, você acaba descobrindo outros jogos e outros vídeos relacionados que contam mais sobre o porquê ele estava tentando reviver sua esposa e como ele faria isso pelo jogo. Além de que o site do jogo é atualizado várias vezes, então mais e mais coisas vão surgindo sobre este mistério. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Tem alguém atrás de mim. Observando. Eu sei que eu preciso. Eu sei rápido. Eu sei sério. Não sou louco. Eu sei sério. Eu preciso achar isso. Estou. Ai, filho, que só tem uma pergunta. Olá, meu nome é Jobs, eu sou um amigo do Lof e eu vim ajudar ele a fazer esse iceberg. E só pra começar, eu lamento lhe informar, amigo,
mas você está à deriva. Para começar a deriva, a gente vai falar sobre um canal chamado Alan Tutorial, criado por um homem chamado Alan Resnick, em que nesse canal, o Alan é fissurado em fazer tutoriais para o YouTube. Só que não tutoriais importantes, são coisas completamente fúteis ou banais. E são tutoriais de tipo, como amassar uma garrafa usando uma madeira, ou como você preenche uma caixa usando terra. São coisas completamente fúteis e banais e que ninguém necessariamente iria procurar saber. Porém, conforme ele vai postando vídeos tutoriais, as coisas vão ficando um pouco mais estranhas. Mas antes de falar sobre os problemas dos vídeos do Alan, vamos falar sobre o Alan. O Alan tem um jeito de falar meio ansioso e um pouco inseguro. Ele frequentemente durante os vídeos pede para quem esteja assistindo dar like, favoritar e se inscrever no canal. Um monte de vezes no mesmo vídeo. O Alan tem muitas coisas estranhas em relação a ele. Talvez manias ou tics, não se sabe muito bem. O melhor exemplo que eu posso dar é quando ele coloca uma cadeira azul deitada no chão para ele fazer um vídeo de como levantar uma cadeira azul. Só que sempre que ele tenta pegar, ele deixa ela cair. Nesse vídeo em específico, o Alan chora muito, desde quando ele coloca a cadeira no chão até toda vez que ele tenta levantar e falha. Sempre que ela cai, ele chora. Não é um choro muito longo, é algo um pouco mais rápido, mas ainda dá para se ouvir. E no final do vídeo ele não consegue levantar a cadeira. E ele continua falando, chorando, que se você não consegue levantar a cadeira, só deixa ela no chão. If you have a blue chair that fell down, first thing you gotta do is you get down to the level of the chair and you touch it. And then it's simple. First thing you need is just to lift. If the chair doesn't get up, just leave it. If you can't get the chair to pick up, you can try again by just getting your hand on it and giving a pull. If you can't get the chair to come up, you just leave it on the ground. Esse é o vídeo da cadeira. O que eu tô mostrando pra vocês e falando são apenas os vídeos em que o Alan fala coisas estranhas ou faz coisas estranhas. Ou até mesmo faz e fala coisas que ele não deveria e são completamente legais. O Alan aparentemente tem um irmão, pelo menos ele diz ter. Uma das coisas que ele faz de ruim, digamos assim, é quebrar o disco rígido de 2 TB do irmão. A gente tem pequenas evidências de que esse irmão possa sim ser real, com base apenas em batidas em uma parede. Então, basicamente, em um dos vídeos do Alan, a gente consegue ouvir várias batidas na parede, que a gente acredita ser do irmão do Alan. Para finalizar o Alan, eu vou te contar toda a história do começo ao fim. Basicamente, o Alan criou o canal para fazer vídeos tutoriais de coisas banais. Com o passar do tempo, ele começa a fazer vídeos e ser uma pessoa agressiva, em que ele faz vídeos destruindo coisas e o próprio apartamento. Dado que ele tem um irmão, a gente acredita que quando ele começou a destruir o apartamento e destruir qualquer coisa desse tipo, o irmão dele o internou. E em um dos vídeos em que ele já está internado, ele aparece coberto de sangue. Eu vou colocar este vídeo para tocar, mas se você tem algum problema com sangue falso ou qualquer tipo de gatilho, eu vou colocar aqui e agora o tempo em que o vídeo acaba para você não ter que ver, você pode pular para lá direto. E eu vou te dar 5 segundos para você fazer isso, pode ficar tranquilo.
Eu vou colocar o vídeo agora, mas eu quero dar um contexto antes. No vídeo, o Alan ele tá desesperado pelo parecer da câmera. Ele não para de se mover e ele tá procurando algo para fazer um tutorial. Ele vê que ele tá gravando e ele não tá gravando porque tem tutorial, ele não tem nada para ele fazer tutorial e ele procura qualquer coisa para fazer um tutorial. A gente consegue ver o corpo inteiro dele coberto de sangue e ele num quarto completamente fechado. Não tem nada além de apenas um disco daqueles de chão, de banheiro, que é o que ele pega para fazer o vídeo. Mas é um quarto pequeno e completamente fechado, em que se dá para ouvir como se fosse uma pessoa falando de fundo, só que em um alto-falante. Hey YouTube, okay, okay. It's tutorial time, and I'm gonna find something. Okay. I'm gonna do. I'm gonna do a tutorial. Of course, it's YouTube. Gonna do it. Okay. First thing you gotta do in this tutorial is you gotta find something to do tutorial. You gotta find a tutorial. So okay, tutorial is gonna be about, okay, this is the tutorial, this can be a tutorial, so this is the tutorial. This is the YouTube tutorial. I'm gonna do a tutorial about this metal disc. This disc is perfect for a tutorial. So this is the tutorial. Thanks, guys. Por fim, o Alan posta um último vídeo tutorial, que aparentemente seria ele escapando da onde ele está internado. E com esse vídeo, chegou o fim de Alan Tutorials. This house has people in it. Basicamente, esse é basicamente um filme de terror. Tem muita coisa pra falar e eu vou dizer que vale muito a pena. This House, que é a maneira como eu vou chamar porque o nome é muito grande, foi criado pelo próprio Alan Resnick, o mesmo criador de Alan Tutorials. This House é um curta-metragem de terror enorme, com muita coisa para se ver e muita coisa para teorizar, mas eu vou passar o resumo para vocês. Basicamente, nós temos uma família normal morando em uma casa. Nós temos as câmeras dessa casa, que são câmeras da cozinha, câmeras do jardim, câmeras do quarto de cada um, e assim vai. O que eu posso dizer, mas eu não posso afirmar, porque muito se trata de teoria, já que não temos muitas explicações. Aparentemente, Alan Resnick não é uma pessoa que gosta de dar explicações. Eu diria que temos uma família que está sendo estudada. O porquê dela está sendo estudada eu não consigo dizer para vocês, porque é muita coisa que tem sobre This House Has People in It. Basicamente, eu diria que elas estão sendo estudadas por algum motivo e elas são tratadas como sujeitos, enquanto a família delas é numerada como a família 00437. Falando sobre os sujeitos, nós temos o sujeito número 1, que é a Anne. Ela seria a mãe da família, que é casada com o sujeito número 2, o Tom, que seria o pai da família. Nós temos então o sujeito 3, que é a Madison.
a Madison seria a filha biológica da Annie. Temos o sujeito número 4, que é o Jackson, e o Jackson seria filho biológico do Tom. Os dois já tiveram esses filhos antes de se conhecerem. Temos o sujeito número 5, que é a avó, e ela não possui um nome, nunca foi dito o nome dela, mas é a avó da família. Temos o sujeito número 6, que é o Dennis. O Dennis não tem nenhuma relação com ninguém da família, mas ele que foi mandado para colocar as câmeras na casa. Ele passa muito tempo dentro daquela casa. Muito tempo. Nós temos o sujeito número 7, que é desconhecido e ninguém sabe nada sobre. Não tem nome, não tem rosto, não tem cara. Só existe um sujeito número 7. E por fim nós temos o sujeito número 8, que é a Amber. Amber seria a filha entre o Tom e a Annie. E ela faz o papel de bebê da família. E tem mais pessoas dentro desse universo, como por exemplo, esse pintor ou artista. Eu não sei o que ele é. Eu não sei qual o nome dele. Eu sei que ele tem alguma relação com ele tem obviamente alguma relação com a história, mas eu não posso te dizer muita coisa porque infelizmente o universo disso aqui é enorme. Existe uma doença que eu não consigo te explicar o que é, justamente porque é muita coisa. E esse iceberg está cobrindo muitas coisas, não só isso. Se eu tivesse mais tempo, ou se eu pudesse focar só nisso, eu conseguiria te passar toda a informação necessária, mas eu só estou te passando um resumo, por enquanto. Nós temos essa família, que é composta por todas essas pessoas, um pai, uma mãe, uma avó, um filho, uma filha e uma bebê. E também tem o cara da construção, que eu não faço a mínima ideia do porque ele passa muito tempo lá. E a gente vai estudar as coisas que acontecem com essa família. Todos eles são muito estranhos. Todos eles têm um jeito de tratar as coisas muito estranhas. Eles têm manias estranhas. E eles veem um seriado estranho de um gato. É muita coisa dentro desse universo. Mas a parte importante é que no final de tudo a gente ainda tem uma criatura. Uma das coisas mais horrendas que eu já vi, e ela é completamente simples. Ela é esse bicho rosa que aparece muito pouco durante todo o curta-metragem. O que ela faz eu não consigo dizer, o que ela é eu não consigo dizer, mas ela aparece e fica na casa vagando por aí. Eu diria que na verdade pouca gente sabe o que ela é. Eu diria que ninguém sabe o que ela é. Eu diria que o máximo que a gente tem são teorias. Mas o que eu posso te dizer sobre esse curta-metragem é apenas a parte mais famosa dele, que está postado no canal Adult Swim. O vídeo This House Has People in It se trata de um dia só. É apenas um dia. Basicamente o Tom chega na esposa dele, Annie, juntamente com a bebê Amber nos braços, falando que eles deveriam talvez fazer uma viagem para Orlando. Eles começam a discutir sobre esse tipo de coisa, que é muito caro. E a filha da Annie, a Madison, está jogada no chão. A Madison acha que tudo isso é apenas um drama de adolescência, alguma coisa assim. E não liga muito para ela jogada no chão. O Tom também não no começo. Mas depois o assunto para de ser viajar e eles dão um foco na Madison. Eles começam a falar um pouco com ela, começam a falar para ela se levantar, para ela sair. Eles começam a falar sobre o porquê dela tá assim. A mãe fala algumas coisas que aconteceram. E o pai tenta sempre acalmar a mãe, porque ela parece um pouco irritada com toda a situação. No final de tudo, passa muito tempo. E as câmeras vão trocando. Tudo que eu acabei de falar foi só na câmera da cozinha. Mas a gente ainda tem na câmera da sala de estar a avó vendo uma TV. E uma das câmeras está focada no filho, enquanto ele está na janela, provavelmente esperando para que as pessoas cheguem para a sua festa de aniversário. Porque hoje é aniversário dele e os pais prepararam uma festa. Tá tudo preparado dentro da casa deles, tem um lugar para todo mundo ficar. Mas voltando, chega um momento que eles se cansam disso e o Tom tenta pegar a Madison e levantar ela. Ele fala diversas vezes que é para ela levantar e ir pro quarto ou conversar com eles. E ela não responde. E quando ele tenta levantar ela, ele não consegue. Ela tá presa e muito firme no chão. Chega um momento que ele tenta puxar ela muito forte, mas ele que cai para trás.
Ele começa a ficar um pouco desesperado e falar pra Annie que tem alguma coisa errada. A Annie fica um pouco confusa, mas vai lá ajudar e os dois não conseguem tirar a Madison do chão. Passa um tempo e eles começam a ficar mais desesperados, principalmente quando percebem que ela tá afundando no chão. Eles começam a tentar puxar e gritar e esperneiam. Tem uma câmera no porão que mostra o Dennis trabalhando em alguma coisa. E enquanto eles estão gritando, o Dennis consegue ouvir esses gritos, mas não faz nada. A avó consegue ouvir esses gritos e ainda continua vendo a TV. O Dennis pelo menos estranha um pouco, mas a avó não faz quase nada. E o filho também só fica na janela, enquanto eles estão esperneando e tentando tirar a filha deles de lá. Passa um tempo e eles vão tentando. Tem um momento em que o Dennis chega na cozinha e ele se depara com aquela cena dos dois tentando puxar a Madison do chão. E os dois começam a pedir ajuda pra ele. Ele corre pra lá pra tentar puxar, mas o Tom pega ele pelos braços e fala: Você tem ferramentas, não tem? Você tem algo pra tirar ela daqui, não tem? Então o Dennis sai pra ver se ele consegue achar alguma coisa nas ferramentas pra tentar ajudar. E tanto o Tom quanto a Annie continuam lá tentando tirar a Madison. Chega um momento em que o Dennis volta e o Tom e a Annie, eles não estão tentando tanto assim tirar a Madison mais, eles estão chorando. Eles estão um pouco mais... Eles estão mais tristes, eles não estão tentando tanto. Só que o Dennis aparece com uma tábua de madeira e fala que ele tem uma ideia. Então ele já sai, sem nem falar nada. E a Annie fala pra ele esperar e começa a correr atrás dele. E enquanto o Tom, que estava deitado no colo da Annie chorando, ele também levanta e vai correr atrás deles. Chegando lá no porão, o plano do Dennis é tentar empurrar a Madison, mas não dá em nada, e eles vão de novo procurar alguma coisa pra tentar resolver esse problema. Eu esqueci de falar, mas antes deles irem pro porão, o Jackson chega chamando o pai dele na cozinha, e o pai dele responde chorando que ele não vai poder fazer a festa agora, ele não vai poder fazer nada de festa, não vai ter o que eles fazerem agora. E a Annie responde dizendo que o Jackson tem que manter todo mundo pra fora de casa, não é pra deixar ninguém entrar lá dentro. Enquanto eles estão no porão e os convidados vêm chegando e o Jackson vai deixando todos lá de fora, o Dennis tem uma ideia de pegar e tentar cortar a madeira em volta da Madison. Então ele pega uma das ferramentas e começa a cortar em volta dela. E nesse momento o Tom começa a se desesperar completamente. Ele começa a gritar, a chutar e bater no ar, a falar coisas de que eles são uma família e eles se mantêm unidos. E ele começa a completamente enlouquecer. Enquanto o Dennis está cortando em volta a madeira, chega um momento que a Madison está quase caindo. Por fim, a cozinha começa a ficar completamente esfumaçada e um alarme começa a tocar por causa dessa fumaça. Mas a Madison está quase caindo. A Annie e o Dennis pegam um colchão para quando ela cair e colocam embaixo dela, enquanto o Tom continua gritando e gritando e gritando, e o cara só, eu não sei, ele perdeu as estribeiras, ele ficou biruta, ele tá se preparando para fazer o papel de Joker, eu não sei, Nesse meio tempo, a Amber, a bebê da família, ela passa todo esse tempo saindo da cadeira dela que ela tava e começa a rastejar e vai indo para fora da casa, até chegar na cerca em que ela continua e passa por debaixo. Chega então um momento que a Madison cai no colchão e todo mundo começa a gritar. Dá pra ouvir os gritos do Tom e da Annie especialmente. A câmera começa a dar uma distorcida e a gente consegue ver o jardim, onde todas as crianças e pais que estavam lá esperando, talvez pra entrar na casa pra festa começar, estão todos virados com a cabeça pro chão. Estão todos deitados pro chão, o que dá pra imaginar que agora todos eles também vão ser sugados. E enquanto tá mostrando essa cena de todos virados pro chão, os gritos do Tom e da Annie, e talvez do Dennis, que eu não consegui ouvir, mas talvez tenha, não param. E esse é o final de This House Has People in It. Eu realmente recomendo vocês verem mais sobre. Tem um universo inteiro se você quiser. Existe muito mais vídeos. Eu diria que juntando todos os vídeos devem dar 57 minutos de vídeo. 11BX1371 foi um vídeo
que ele viralizou num site chamado GadgetsEZ.com, que é um blog sueco, mas ele teve seu estouro quando ele foi pro YouTube. Basicamente, ele mostra uma pessoa vestida de doutor da praga dentro de algo que dá pra supor que é um hospício abandonado. Ele ficou tão famoso justamente porque ele é muito perturbador, provavelmente pelo áudio dele. E tem muitos mistérios. Tudo envolvendo as coisas que acontecem, que não acontecem de forma rápida, são movimentos lentos vindos da pessoa que está nessa fantasia, e também pelo áudio. O áudio é muito perturbador, mas é justamente porque ele em si é um puzzle. Ele em si tem coisas escondidas que muita gente passou horas e horas decifrando. Basicamente, esse RG se trata de muitos puzzles para resolver. São muitas coisas encriptografadas dentro do áudio e até mesmo muita coisa escondida talvez nos movimentos do ator principal. E o vídeo popularizou demais. Ele tem até uma sequel que não popularizou tanto quanto o primeiro, mas é muito legal ver a quantidade de puzzles que tinha para resolver. Principalmente porque muita gente realmente se dedicou a resolver. Então acharam coisas como mate o presidente, ou até mesmo charadas como algumas pessoas procuram conchas nela, algumas surfam e outras mergulham. Então o RG11B foi essa tentativa de muitas pessoas tentarem entender o que estava acontecendo dentro do vídeo, que foi muito legal ver acontecer, porque foi o único que eu consegui participar de ver acontecer na hora. Então é isso. Esse é o RG11B X1371. Local 58. Local 58 é uma pequena série, digamos assim, que possui no mínimo 9 vídeos. Todos eles são muito curtos, tendo no máximo 5 minutos. E esse RG teria sido enviado para o YouTube lá pro ano de 2017. E a gente pode classificar ele como uma coisa que está muito famosa hoje em dia, em 2022 ficou muito famosa, principalmente porque muitos youtubers estão comentando sobre, que é Analog Horror. É algo que está muito famoso, algo que está muito em alta, também como Backrooms, que está muito em alta, e esse tipo de coisa. Mas os vídeos de Local 58 se tratam de como se fosse uma televisora que tem horários do que ela vai passar. Então ela vai passar algum filme ou alguma coisa do tipo e ela coloca lá quando vai começar. A questão é que passa muita coisa estranha lá. Não no quesito de séries assim, mas a gente vê câmeras de carro e a gente consegue escutar um GPS falando. A gente vê alertas pra você não olhar pro espelho, que é a parte que começa o Analog Horror. A gente talvez conhece quando eu falo sobre o invasor e esse tipo de coisa, porque foi algo que realmente ficou famoso. E o Local 58 é algo parecido com isso. Não se tem explicação ao certo do Local 58, mas existem várias teorias, todas envolvendo invasões. Mas existem várias teorias, tem duas que ficaram muito famosas porque fazem parte de um vídeo famoso no YouTube. Uma que fala que Local 58 trata de uma invasão alienígena, ou que seria uma invasão Eldritch. E essas são as teorias mais aceitas, digamos assim, as mais famosas pelo menos. Justamente porque diversas vezes durante o Local 58, né, durante a televisora, passam diversos anúncios falando pra você tomar cuidado e esse tipo de coisa. A mesma coisa que você vê em vídeos de Analog Horror, que é pra você tomar cuidado, se você vê alguém igual você correr e assim vai. São esses tipos de avisos de não olhe pro espelho, não olhe pra cima, eles podem ver, esse tipo de coisa. Então, se você gosta de Analog Horror, você provavelmente vai gostar do Local 58.
Daisy Brown é um ARG que gira em volta da própria Daisy, uma garota, filha de um cientista chamado Curtis Brown. Curtis seria o pai abusivo de Daisy, em que ele abusa fisicamente dela, e também é um cientista completamente maluco. Infelizmente, a mãe de Daisy faleceu durante o nascimento da Daisy, e o pai dela sentiu muito essa dor de perder a esposa. Ele sentiu tamanha dor que ele tentou trazer a esposa de volta. No caso, ele mantém um homem preso dentro do porão dele, para que ele possa pegar as partes do corpo desse homem e tentar fazer uma criatura, tentar fazer testes com isso. E durante a série dá pra perceber que o Curtis abandonou a Daisy. Não se sabe muito bem o motivo, mas a autora dá duas explicações e vai de acordo com a interpretação de quem está vendo. Uma delas é que o Curtis foi morto dentro do próprio porão por uma de suas criaturas, e a outra é que Curtis selou o porão e abandonou Daisy para talvez ser morta ou ser comida por uma das suas criaturas, e ele apenas foi embora, deixando ela, abandonando ela por completo. Mas agora vamos falar da história da Daisy. Daisy teve esse pai abusivo que abandonou ela, mas ela encontrou um amigo chamado Alan, que quando aparece no primeiro vídeo tem um formato de como se fosse um bebê humano, mas completamente azul. E basicamente ela encontra ele e passa muito tempo com ele, cuidando dele. A questão é que ele cresce, ele muda, e então cresce, os braços e as pernas dele crescem, e ele também consegue falar. Ele é uma das criaturas criadas por Curtis, e ele cresceu e se tornou completamente abusivo com Daisy também. Dá pra ver marcas ainda de roxo nas coxas dela, que não são marcas feitas pelo pai, mas sim pelo Alan. E com o passar da série existe um episódio em que o Alan tranca a Daisy dentro do porão, e a Daisy acaba encontrando uma outra criatura que é completamente amigável. O nome dessa criatura seria Lithop, e elas se tornam amigas com o passar do tempo. Então chega o último episódio da série em que a Lithop e a Daisy estão tentando fugir da casa e fugir do Alan, mas em um momento a Daisy tem que deixar a Lithop e sair do quarto para fazer algo. E quando ela faz isso, ela encontra o Alan, que confronta ela dizendo que não vai deixar ela ir embora, que ele sabe o que ela tá fazendo, de uma forma completamente agressiva. Ele parte um pouco pra cima dela, mas mais pra atacar. Porém tem um momento em que a Lithop fala algo e o Alan dá as costas pra Daisy e grita algo tipo: cala a boca, sua verme, alguma coisa assim, eu cuido de você depois. Nesse momento a Daisy aproveita pra atacar ele e bater na cabeça dele, fazendo ele cair no chão. E então o Alan foi morto. Dá pra ver o sangue azul claro dele pelo chão, na cabeça dele e nas pernas da Daisy. Então dá pra assumir que Lithop e Daisy conseguiram escapar dos abusos do Alan e que Alan foi morto, sendo esse o final da série. Você talvez já tenha ouvido falar de Found on the Tape, ou talvez já tenha visto essa foto aqui em específico, talvez numa edição que não tem nada a ver com ARG, mas a gente vai estar falando do ARG Found on the Tape. Found on the Tape é um canal no YouTube que possui 3 vídeos, que em ordem de mais antigo para mais novo são o clipe 094.mp4, o clipe 095.mp4 e o clipe 084.mp4. São 3 vídeos completamente rápidos, mas que as pessoas se importaram muito em tentar ver o que eles conseguiam tirar. Basicamente, no clipe 094.mp4, a gente tem alguns pontos importantes que a comunidade juntou, sendo eles os pés. A primeira coisa que aparece no vídeo depois de uma tela azul é uma imagem que mostra os pés de 2 diferentes pessoas, sendo assim uma que está perto da câmera e outra que está mais longe da câmera. Essa imagem aparece 3 vezes no vídeo. A imagem da câmera está completamente estranha, mas a gente consegue talvez perceber que ela está indo
pra frente, quase que acompanhando os pés. Logo em seguida a gente tem a imagem de uma máquina de fita, que basicamente só mostra essa máquina e uma pessoa colocando uma fita nela, que logo depois de colocar a fita, a máquina começa a funcionar girando. E é importante destacar que essa imagem aparece 2 vezes no vídeo, mas na segunda vez ela aparece de uma forma bem breve e não tem nada girando, aparentemente mostrando que a máquina parou em algum momento. Depois nós temos o elevador. Essa terceira parte do vídeo mostra um lugar que a gente acredita ser um elevador que contém 5 pessoas, ou 6 se você estiver contando a pessoa que está gravando o vídeo. Essa imagem aparece 2 vezes, e eu constantemente estou falando que a imagem aparece 2 ou 3 vezes, justamente porque uma coisa que foi feita durante o processo de tentar entender esse ARG foi pegar as vezes que essas imagens aparecem e colocar elas lado a lado e ver qual é a diferença, se existe alguma diferença. E basicamente, vendo as vezes que essa imagem aparece, a gente só nota pequenas coisas que não parecem tão importantes, como por exemplo que na primeira vez a pessoa que está segurando a câmera parece estar movimentando alguma coisa na mão esquerda, e na segunda vez que aparece tem 2 coisas que grudam na tela da câmera que a gente não sabe dizer o que é, apenas teorias do que pode ser. Por fim, a última coisa que aparece é o assassino. Essa parte do vídeo começa com uma mulher falando e olhando pra cima, especificamente pra algo. E quando a câmera se move, a gente consegue ver que o que essa mulher tá olhando é o The Skull Face, como eles chamam, ou a face da caveira, a cara da caveira, a maneira como você preferir, que tá em cima de uma escadaria com algo que a gente presume que seja sangue caindo dela. Então a câmera dá um zoom nessa cara e aí acaba essa parte e a gente volta pros pés por muito pouco tempo e depois volta pra fita que parou. E então acaba o vídeo com uma tela azul. E basicamente esse é o primeiro vídeo completo, todos os pontos importantes que conseguimos ressaltar nele. E existe muita mais coisa. Existem os outros 2 vídeos em que do segundo pra frente as coisas começam a ficar um pouco mais estranhas e mais assustadoras, mas infelizmente não vou conseguir falar de todos eles e muito menos dos mapas. Existem alguns mapas que essa pessoa colocou pra gente baixar, que são mapas do Half-Life, e dá pra você jogar se você quiser. E são mapas que fazem parte da história, mas infelizmente também não vou poder estar cobrindo eles aqui, apenas o primeiro vídeo, para abrir vocês a esse RG basicamente. Então, existe muito mais coisa, existe mais esses 2 vídeos, existem esses outros mapas, mas infelizmente não vou poder cobrir tudo, senão daria um vídeo de 3 horas, e a gente não consegue bancar um vídeo de 3 horas por enquanto. Mas, esse foi o Fauna on the Tape. Gemini. Gemini Home Entertainment é um analog horror, que para quem não sabe, é um tipo de vídeo de terror onde é simulado uma gravação de algo antigo ou deteriorado. Gemini são vários vídeos interessantes feitos para a família assistir juntos. O primeiro vídeo, por exemplo, é sobre animais interessantes e diferentes que a gente não costuma ver em lugar nenhum. Esses animais possuem características diferentes, até que Woodcrawlers. Eles estão pela floresta. Eles entraram na minha casa. Aqueles. Eu conheço aqueles. Mas não parecem ser eles. Estão esquisitos. Eles me acharam. vários desses vídeos são bem bipolares. Alguns te dão dicas de como sobreviver a certas coisas, e outros te passam uma vibe de que alguém está vindo, de que algo vai acontecer. Alguns vídeos falam sobre um culto que acontece em um acampamento de verão, onde algumas pessoas estavam sendo sacrificadas para alguém. Os Woodcrawlers são só o começo. A partir de alguns jogos relacionados a este acampamento e alguns outros vídeos desse canal, é descoberto que a Terra vai ser Dominação total. Paralisia. Parasitas. Tomar tudo. Dominar psicológico.
transformar em carne. Existe um planeta que está engolindo todo o sistema solar. Ele chega no planeta, implementa os seus parasitas, os seus filhos, e toma tudo que tem nele. E ele está tomando o planeta Terra de pouco a pouco, mas a uma taxa exponencial de crescimento, onde as pessoas não percebem está chegando mais e mais perto a dominação do planeta. A Iris te observa e vai te deixar louco. Ela vai fazer parte de você. A zombaria da natureza. E ela já está aqui. Migueloff. Quem é você? E quem é você? Eu sei. Eu sei o seu nome. O que você está sentindo. Tudo sobre você. Eu sei. Eu te observei. Mas eu não te observei à toa. Eu não estou aqui à toa. Você foi escolhido, pois de todos os universos, essa é a sua melhor versão. Você foi abençoado. Abençoado com desbanimento total. A gente vai falar de I Am God. I Am God é um RG que começou no 4chan, na aba sobrenatural do 4chan, por um usuário que estava tentando ajudar o amigo dele. Basicamente, esse amigo dele teria recebido algumas coisas no computador, algumas imagens no computador, que poderiam ser porque ele baixou algum tipo de vírus, e de acordo com o amigo dele, algumas coisas começaram a acontecer dentro da casa dele. Então as luzes começaram a flicar, começaram a acender e apagar, e esse tipo de coisa. Então o usuário que criou a thread foi perguntar se eles acham que isso poderia ser algum tipo de atividade paranormal, já que ele estava postando no fórum de coisas paranormais. Ou é só um problema de computador, um vírus que ele pegou. Não demorou muito para alguém perguntar o que era que o amigo dele tinha recebido, quais eram essas fotos, esses arquivos. E o criador da thread mostrou essa foto, que não dá para falar muito sobre, apenas uma imagem um pouco distorcida. Porém, o usuário, dono da thread, postou mais uma foto. Depois de postar essa foto, o pessoal da thread começou a tentar relacionar as duas fotos, ver se tem alguma coisa entre elas. Muita gente pensou que poderiam ser partes de algum mapa, igual por exemplo esse daqui, mas um usuário chegou e disse que não era parte de um mapa, e sim um rosto, em que a primeira foto mostraria a cabeça e o cabelo, e a segunda seria a parte do queixo, da mandíbula. Então um dos usuários decidiu alterar um pouco o fundo da primeira imagem. Ele conseguiu achar isso, que parece ser algum tipo de sequência de código binário. E basicamente as pessoas começaram a tentar ver se conseguiam decifrar esse código binário. Depois de colocar ele em binário, eles levaram o código para um tradutor de binário para texto. E o que eles acharam foi a palavra Deus. Logo em seguida, depois de um tempo, o dono da thread recebe outra imagem do amigo dele. E pegando e juntando ela com as outras imagens, a gente consegue ver os olhos dessa pessoa. Vale ressaltar que no código binário, além de ter a parte do código binário, ainda tinha uma palavra no caso, que as pessoas estavam tentando descobrir o que era. E descobriram. Depois de juntarem a parte dos olhos na foto, um dos usuários conseguiu descobrir o que significava a palavra da imagem. Ela significaria eu sou, dando a entender que essa pessoa alega ser Deus, dizendo, eu sou Deus. Logo em seguida, o pessoal da thread começa a falar pro dono, avisar pro amigo dele sair daquela casa, porque isso tá muito, muito, muito estranho. E é o que o amigo dele faz.
O amigo manda uma mensagem dizendo que vai ir pra casa dele porque ele não consegue se sentir seguro na própria casa. Mas depois que ele acaba de preparar a mala dele pra ir pra casa do amigo, ele começa a ouvir algumas coisas. Então, com medo, ele pega o celular e começa a gravar enquanto ele vai ver o que é isso. E a gente tem esse vídeo. Obviamente todo mundo conseguiu ver essa figura vermelha, e alguns usuários do 4chan disseram que conseguem ouvir bem baixinho um "Get away from me", que seria um "sair de perto de mim". A pessoa recebe mais uma foto e ela manda pro amigo dele, e a foto agora forma a boca da imagem. Mas as coisas começam a ficar um pouco mais assustadoras quando um dos usuários vai postar algo na thread e ele recebe um captcha, sabe? Aquele negócio pra você marcar que você é humano. Mas o problema é que ele tá vendo nesse captcha algo vermelho que assustou muito ele, levando em consideração todas as entidades vermelhas que a gente tem visto. E alguns outros usuários que estavam dentro dessa thread começaram a reportar coisas estranhas que têm acontecido com eles. Então, basicamente, portas dos quartos se fechando e abrindo, ventilações fazendo barulhos, recebendo mensagens de números estranhos que nunca viram na vida, e esse tipo de coisa. E uma das pessoas começa a alegar que talvez o demônio consiga invadir o PC de qualquer pessoa que baixou aquela imagem. E então, uma nova thread é aberta nesse mesmo tópico de sobrenatural. E a gente consegue ver uma imagem com a legenda "Não perca ele desta vez". E uma imagem do quarto, provavelmente do amigo, todo bagunçado. E bem no final dela, a última parte da imagem, e que depois de tirar ela e colocar junto com as outras, forma isso, sendo esse o que alega ser o rosto de Deus. Então essa é a minha participação nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma experiência incrível fazer um iceberg, e eu espero ter ajudado o Lofi. Muito obrigado por tudo, e tchau, tchau. Olá, sejam bem-vindos ao Limbo. Essa camada aqui vai ser uma camada bem rápida. Vão ter um tema e meio, mais ou menos. Eu coloquei ela aqui porque eu queria falar desses temas separadamente. Então vamos rápido, antes que eu me perca. T1WRE3, ou melhor, como ele se identifica na descrição do canal, No Name. Nesse canal era postado vídeos com animações bem simples no Paint, onde o personagem começava a falar com o espectador e em cada vídeo possuía um enigma diferente, ou uma criptografia, ou alguma coisa misturando anagramas, ou até mesmo você tendo que baixar alguns arquivos para tentar achar a senha de alguma forma, podendo também achar arquivos de mapas do Minecraft que serviriam para saber sobre o enigma. Jogando esse mapa do Minecraft, você acaba descobrindo que o nome do No Name, na verdade, na vida real, é de um americano chamado John, que é descoberto também que botou fogo na sua casa e, infelizmente, levou a sua irmã junto. Bom, muitos de vocês já devem saber disso, já devem estar escoçando porque eu tô achando que é real, mas é porque em vários vídeos que eu vi da gringa que eles falavam desse RG, eles não sabiam que ele era de um youtuber brasileiro, que é o Todinho. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou colocar aqui. Ele assumiu depois de um tempo, ele tava resolvendo esse enigma nos seus vídeos, e depois ele assumiu que o enigma era dele, esse RG, né, na verdade era dele. O enigma que não existe. Essa é a história mais louca e mais difícil de ser contada da minha vida inteira. Você precisa prestar muita atenção. Se você perder 5 segundos, pode destruir toda a sua compreensão. Ó, até rimou, da Tebaiô. Eu fiz um vídeo falando que encontrei um canal misterioso chamado T1WRE3 pesquisando coisas aleatórias na busca do YouTube. E que nesse canal tinha senhas e enigmas que envolviam um suposto caso de um serial killer. Mas tem um porém. Esse canal, toda essa história do T1WRE3 e do No Name é fruto da minha imaginação. Eu sou o No Name.
Mas então, aproveitando o gancho, eu queria falar do RG que o Todinho tá recentemente fazendo. Ele postou já 3 vídeos dele e que eu tô vendo assim, e estão sendo muito massa. Então, se vocês gostam, assim, é sobre ele encontrar uma menina na Dark Web, certo? Que, pra quem não sabe, é um lugar da internet mais profundo que poucas pessoas têm acesso. Poucas que eu mantive uma conversa longa, realmente, assim. Uma delas foi a Morgana 84. E essa menina, ela supostamente é normal, mas depois de um tempo que eles começam a se encontrar, ela começa a agir estranho. Eu vou arrancar todos os ossos do seu corpo. E parece que ela possui um distúrbio de personalidade. Porém, o Todinho não sabe se isso é verdade ou se ela é só louca. Mas depois passem lá e deem uma olhada que vocês vão gostar. E vamos esperar por mais episódios também. Bom, chegamos na última camada do nosso iceberg. E eu trouxe aqui na última camada alguns temas que podem ser conhecidos para alguns e desconhecidos para outros, mas que mesmo assim são bastante obscuros. Começando essa camada com um RG bem desconhecido na verdade, e até bem antigo também, que é o The Outsider 110. Bom, esse RG ele é cheio de enigmas. Ele fala sobre um serial killer de uma cidade que posta vídeos misteriosos sobre suas atividades. Além disso, cada vídeo que ele posta possui um enigma. E o dono do canal só posta o próximo vídeo depois que solucionam o último lançado. Os seus vídeos possuem títulos enigmáticos e é usado frequentemente em seus enigmas ASCII ou hexadecimal para codificá-los. A ideia de que você está vendo um vídeo de alguém que tem algo por trás e que você precisa solucionar para que ele poste o próximo em tempo real é incrível. Mas ao mesmo tempo eu me sinto esquisito vendo esses vídeos, além de me assustar bastante. Gmod 9fan. Bom, você já teve aquele pressentimento de que tem algo te observando, mesmo que não tenha ninguém por perto? Bom, esse é o sentimento que esse RG passa. Você já deve ter jogado algum jogo multiplayer, alguma coisa assim, que por motivos dele ter falido, ou porque você quer jogar ele sozinho, você acaba entrando nos servers que tinham que ter gente, tinham que ter pessoas ali. Só que só tem você. Mapas conhecidos. Você vai lá para fazer um machinima, uma historinha, como na RG. Gmod 9fan criava vários machinimas dentro do Gmod. Porém, quando ele estava gravando, ele começou a perceber coisas estranhas nas gravações. Então ele começava a gravar até mesmo quando ele estava preparando o machinima. E ele começou a ver aparições, vultos. Ele não estava ficando louco, era alguma coisa que estava ali. Antes de tudo isso, ele tinha feito um vídeo ensinando como crashar um servidor de Gmod. E ele fez uma cruz e colocou fogo nela. Não sabia ele que podia ter invocado algo muito, mas muito além da sua compreensão. Ele continua paranoico, entrando na sala escura do mapa do Gmod, vendo se tem alguma coisa ali dentro, colocando armas, tacando granadas.
E isso continua e continua, até ele achar alguma resposta ou algo acontecer. Bom, galera, esse aqui foi o iceberg dos ARGs. Espero que tenham gostado aqui do último vídeo da semana do medo, vídeo da semana do medo. Esse seu dom. Eu preciso que você use ele para me ajudar. O que eu preciso fazer? Me diga. Vamos, rápido. Não temos muito... Começaram a festa sem mim. Que mal educados. Olá. Que bom te acordou. Quem é você? Calado! Depois de anos que eu fui banido para um vácuo absoluto, o canto mais escuro do universo, onde nada brilha. Depois de anos acumulando seus sentimentos, como raiva, ódio e principalmente medo, eu consegui voltar. Porém ainda não consigo interferir com você. Você parece que foi abençoado. Porém, agora você está preso aqui. Você não vai ver o fim de tudo. Você vale tudo. Eu posso estar preso aqui agora, mas você não vai conseguir interferir comigo. E uma hora eu vou me libertar dessas correntes. E então será o seu fim. Certamente eu não posso interferir com você. Você prestou bastante atenção no que eu disse. Mas infelizmente, vocês trouxeram o cálice perfeito para me derrubar o meu filho. Não, Jopes, não. Essa era sua última esperança, monitor. Nada fica no caminho de Azazel. Essa era a minha melhor chance. Mas ele não sabe que eu tenho uma carta na manga. E ela tem 6 olhos.